eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Posta essa obra no canal Obras de Deus. Se sentirem, meus irmãos, e se inscrevam no canal. Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, o Senhor me trouxe hoje avante uma obra que o Senhor fez. Vou contar do jeito que o Senhor fez essa obra e vou tentar não fazer tanto comentário, né? Mas às vezes o Senhor dá alguns conselhos de falar. Então os irmãos perdoem e fica na comunhão aí em nome de Jesus. Certa vez eu estava trabalhando, como os irmãos já sabem, as visitas do canal e alguns também não sabem, vou dizer. Eu tento tirar qualquer tipo de situação que possa identificar a pessoa, o lugar e etc e tal. Então assim, o trabalho que eu faço aqui também, que alguns já sabem, às vezes eu posso trabalhar em outras cidades também. Então não estou dizendo que é na cidade a qual eu moro. E aconteceu assim, estava em certo lugar trabalhando, aí deixei um passageiro ali, né? Louvado seja Deus. Eu não me recordo se eu olhei e vi uma comum, né? Uma igreja a qual eu congrego, louvado seja Deus, na congregação cristã no Brasil, nós chamamos de comum. Comum é tipo assim, você está num bairro, qual que é a sua comum? Ah, comum do bairro X. Mas sempre são as mesmas. Lembrando que esse canal não tem nada a ver com a instituição Congregação Cristã no Brasil, não tem nenhuma ligação. Eu congrego lá, sou apenas um simples membro que vai participar dos cultos, adorar a Deus, etc. Só para deixar bem claro, né, sobre essa situação, pois eu citei o nome, né? Então assim, eu deixei um passageiro em X lugar lá e voltando aqui à obra, eu não me recordo, até hoje eu tenho essa dúvida, quando eu lembro, pouquíssimas vezes que eu lembro dessa obra, agora o Senhor me trouxe avante contar, eu não me recordo se eu vi que ali era uma igreja, eu vou citar com o nome de igreja, né, só, mas vocês sabem qual que é. Se era uma igreja e eu parei por ali porque tinha umas árvores no terreno ao lado, né, eu não me recordo, só sei que eu parei ali. Aí deixei a pessoa em tal lugar, segui pra frente, falou, provavelmente eu tenho falado, nossa, olha aqui, uma comum, tal, então eu vou parar por aqui. Tinha umas árvores na frente, fazendo uma sombra, eu fiquei por ali, né, esperando as próximas corridas. E nisso, igual eu já contei em umas obras anteriores aí, que inclusive depois daquela que o Senhor, para me buscar um rapaz que provavelmente ele morreria, o Senhor me fez passar embaixo de um tornado. Até falo para você escutar essa obra aí por inteiro. Eu coloquei uma câmera no carro. Depois disso, lá eu coloco inclusive a imagem, né, uma foto lá em determinado ponto da obra falando da câmera. Inclusive também essa obra passada, agora que o senhor pediu também outra obra para pôr a imagem, para pôr a obra para o homem escutar, outra obra que eu contei aí. Eu também, aquela foto lá já é da câmera, né? Eu só fiz uma montagem para ilustrar mais ou menos a situação ali. Louvado seja Deus. Até escrevo lá em cima, imagem meramente ilustrativa, alguma coisa nesse sentido lá. Continuando aqui. Eu parei lá, fiquei lá debaixo e precisava falar sobre essa câmera, que já tinha essa câmera no carro. E eu peguei, tô tranquilo lá, tava esperando, corrida, tranquilo, tal. Louvado seja Deus. De repente, apareceu dois rapazes andando na rua, numa bicicleta monarcão, aquelas antigas, né? Dois rapazes assim, as vestimentas deles eram parecendo que era mala mesmo, sabe? O jeito de andar, o jeito de falar, era mais ou menos de mala mesmo. Inclusive, o jeito de ser parecia até que mexia com alguma coisa aí ilícita, né? Pelo jeito de ser. Eu fiquei lá tranquilo, sabe, os vidros onde eu estava, da frente estavam abertos e tal, e eu ali tranquilo, mas assim, né, com os olhos abertos, como se diz o outro, vigiando. E continuando a obra aqui, e eles vieram na minha direção, olharam ali mais ou menos ali pro rumo da comum, a comum que eu estou dizendo é a igreja, né, olharam ali pro rumo da comum,
foi uma coisa normal. Fiquei de olho neles porque eles eram meio esquisitos, suspeitos, assim. Tanto que eu acabei de relatar algumas coisas que aparentemente, eles poderiam estar fazendo, igual provavelmente pela aparência, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de ser também envolvido com alguma coisa errada e tal, talvez um usuário de alguma coisa. E eu fiquei por ali. E eles passaram por mim. Aí um desceu da bicicleta e foi andando a pé e o outro ficou com a bicicleta. Ficou ali como quem não quer nada, sabe? Na porta da comum ali na rua e fazendo ali que estava disfarçando e tudo mais. E eu ali tranquilo, né? O que aconteceu? Ele pegou, olhou para o lado da comum, que é a igreja. A igreja. Chegou lá, colocou a bicicleta assim encostada na igreja e ficava olhando lá para dentro. E porque ele ficava olhando lá pra dentro, eu achei meio estranho. Eu falei, poxa, e agora, né? E esse rapaz aí? Será que é irmão? Bom, não sei. Ficar quieto, né? Fiquei tomando conta da minha vida, fazendo o que eu tinha que fazer ali e tal. Eu gosto sempre de andar na comunhão, louvado seja Deus. De repente, ele olhava assim pra dentro da igreja, através das grades que tem na frente, e olhava pra cima. E os irmãos sentiram lá de fazer esse tipo assim, tem as grades na entrada das igrejas, né? Desta igreja, vou dizer assim, geralmente é um padrão para todas. Mas esses irmãos, eles colocaram espécie de umas lanças deitadas, inclinadas para frente. Umas lanças. Em vez de colocar só aquela pontinha de lança em cima, não, eles inclinaram-nas para frente e na ponta a lança. E ele ficava olhando e de repente ele começou a disfarçar que estava batendo palma. Ele começou a bater palma lá forte e tal. Aí eu já fiquei de olho, né? Dentro do carro. Ele estava de mim, assim, uma distância de mais ou menos, vamos colocar aqui, 4 metros de mim. E eu debaixo ali, de frente daquele outro terreno lateral, da lateral ali. Mas bem assim, praticamente o carro já na divisa. A roda da frente do carro, a frente do carro, na verdade, a roda não. O bico do carro assim já na divisa do terreno, já para comum, né? Vamos dizer assim. E nisso eu fiquei ali, aí eu já achei meio estranho, sabe? E ele fez que queria pular o portão para dentro. A hora que ele fez que queria pular o portão para dentro, eu já pensei, vou chamar a polícia. Na hora. Mas aí eu fiquei tranquilo, falei, não, qualquer coisa eu tô aqui, se ele pular para dentro eu chamo a polícia, né? E a polícia pega ele, porque isso não é irmão não, o irmão não pula portão da comum para dentro não. Mas ele fez que ia pular. Aí ficou por ali, de vez em quando disfarçava e eu ficava olhando assim, pensei, ele não está me vendo, eu estou a 4 metros dele aqui. Se eu fizer um barulho aqui dentro do carro, ele vai escutar o barulho, mas será que ele não está me vendo? Irmãos e visitas do canal, ele não me via. Eu não sei se o senhor deu uma confusão na mente dele, eu não sei, mas ele não me via. E estava de dia, e eu ainda estava debaixo da sombra da árvore. E eu olhava para ele assim, às vezes ele olhava no carro, mas eu pensava, ele não está me vendo, vou ficar quieto. E como eu citei a câmera e fiz toda aquela explicação da câmera, o porquê, o motivo da câmera, até para os irmãos verem essa obra do tornado, louvado seja Deus, a câmera já estava ligada, já fica ligada no carro praticamente sempre, agora eu desligo ela mais um pouco. Eu só fiz o quê? Apertei o botão de gravar, né? Apertei o botão de gravar e falei assim, não, eu não sei eu contar, o pessoal não vai acreditar. Provavelmente não acreditem, né? Então eu vou apertar o botão. Apertei o botão assim, tranquilo. Fui lá e apertei o botão da frente. Pode ser que eu ponha a imagem aí da câmera aí, onde que fica. Apertei se eu colocar, você olha na tela aí, por gentileza. E apertei o botão lá e começou a gravar. Pra mim, estava gravando ele perfeitamente, né? Aí, continuando, de repente, ele subiu em cima da bicicleta, cargueira, aquelas Monarca antiga, e fez que queria pular lá pra dentro. É isso mesmo, aconteceu. E eu ficava aqui pensando, falei, gente, ele não está me vendo, não é possível. Eu vejo ele, ele olha pro carro, mas não está me vendo. E nisso ficou um tempão, ele tentando pular pra dentro. Aí aparecia alguém na rua, ele disfarçava, sentava do lado da bicicleta com as costas na parede lá, porque tem um murinho, uma espécie, se eu não me engano, tem um murinho lá, depois que vem as grades, alguma coisa nesse sentido. Mas o murinho é baixinho, eu tô tentando me recordar bem. Sei que ele encostava as costas assim, sabe, num murinho que tinha lá e ficava fazendo que tava só sentado por ali e tal. Aí de repente passava um pouquinho, ele forçava tentando abrir o portão, né?
ver se estava trancado de fato. Aí a hora que parecia alguém, ele fingia que estava batendo palma, ele puxava o portão para frente, para trás, tentando abrir o portão, não fazendo força demasiadamente, não fazendo muita força, mas fazendo força para ver se conseguia abrir alguma coisa. E eu ficava pensando ali, falei, gente, esse rapaz não tá me vendo, eu vou ter que chamar a polícia para ele. Não deve ser irmão para fazer uma coisa dessa, porque ele deveria ter a chave, ligar para alguém, esperar alguém, coisas assim sensatas que nós fazemos com muita ordem e decência. Louvado seja Deus. E foi, eu vou tentar dar uma resumida para não ficar tão grande. E assim passou mais ou menos meia hora depois que eu comecei a gravar. E eu falei, fiquei tranquilo, falei, eu não vou falar nada, se qualquer coisa eu chamo a polícia, né, que eu posso chamar a polícia e pular lá dentro. Tem todo o direito, porque isso não é coisa de irmão fazer, pular para dentro da igreja, né? E eu já tenho as provas, está sendo tudo filmado aqui e tal. Aí de repente veio um casal de senhores na beiradinha do muro. Hora que veio esse casal de senhores, esse homem sentou novamente, esse rapaz. E nisso, antes desse casal de senhores virem no mesmo quarteirão, do lado do quarteirão certinho, que era a comum, né? Esse outro rapaz voltou. No que ele voltou, ele veio por trás do carro. Eu achei até que eu seria assaltado. Pelo jeito que ele veio, colocando a mão assim por dentro. E ele veio assim, meio assim, sabe, parecendo que não era para eu ver que ele estava vindo por trás. Nessa hora aí, eu fiquei na comunhão. Eu já estava na comunhão com Deus. Eu poderia ter tocado o carro, eu poderia ter saído. Não, mas eu fiquei tranquilo. Fiquei olhando para ele assim, encarando ele, sabe, na comunhão com o Senhor. E fiquei firme. E a câmera gravando. Aí, passado mais ou menos uns 10 minutos, aí veio esse senhor e essa senhora no mesmo lado, que eu estava falando outra hora agora. A hora que ele os viu, ele disfarçou, sabe, virou assim as costas um pouco e depois foi saindo pro outro lado e entrou dentro de uma casa um pouco na frente, para frente, e ficou tudo gravado. A hora que ele entrou na casa um pouco para frente, esse outro rapaz também saiu, esse que estava lá que entrou na casa já levou a bicicleta e tudo mais. O que eu fiz? Eu falei que eu não vou identificar nada nem ninguém, né? Então pode ser em qualquer cidade que isso tenha acontecido. Louvado seja Deus. Eu procurei irmãos que eu tinha telefone, inclusive foi até o irmão que eu liguei do caso da pipoca, né? Louvado seja Deus. Eu procurei o irmão através do telefone, falei, irmão, eu tô aqui em tal lugar, em tal bairro, assim, provavelmente vocês podem ter o telefone de todos, porque antigamente era um pouco mais difícil a acessibilidade às comuns. Hoje tem aplicativos, tem aí os relatórios, inclusive tem na internet aí no Play Store, né, onde que, eu acho que é Play Store mesmo, que você baixa os aplicativos, chamado Relatório CCB, o Relatório Congregação Cristã no Brasil, que você vê aonde que é a comum, né, a igreja, o horário que é, os horários de culto, tudo certinho, é só baixar aí. É como se fosse um livrinho meio verde, verde um pouco mais claro, não tão claro, mas um verde assim, tá escrito lá. E aí volta a dizer que esse canal não tem nada a ver também, novamente, só deixo isso bem claro, porque eu tô citando o nome, vocês entenderam. Resumindo, voltando aqui. Aí com isto, ele entrou para lá, eu peguei, liguei para esse irmão, conversei com ele, falei aonde que eu estava, né? A cidade, provavelmente, que eu estava, o bairro que eu estava e tudo mais. E ele falou assim, só um minuto, por favor, irmão, que eu vou ver se eu consigo achar aqui, se eu tenho esse endereço, se eu tenho esse telefone das pessoas responsáveis aí, e já te retorno. Aí, beleza, foi passando o tempo, louvado seja Deus, passou um pouquinho, o irmão me ligou. O irmão me ligou, falou, olha, eu acabei de entrar em contato com o irmão tá indo aí. O irmão mora, ele trabalha um pouco próximo aí da comum e ele tá indo aí ver o que aconteceu. Eu falei, tá bom, louvado seja Deus, eu aguardo aqui. Ficou por isso. Passou um pouquinho, chegou um irmão de moto, né? Chegou um irmão de moto olhando, meio assustado, sabe? Eu falei, a paz de Deus, irmão. Ele olhou pra mim assim, meio desconfiado, amém, amém. Eu falei, irmão, fui eu que pedi pra te ligar, eu até pedi seu telefone. Aí ele falou, irmão, meio assim desconfiado ainda, sabe? Fui eu que tô aqui, eu sou um servo de Deus. Aí falei de onde que eu congregava, etc e tal. Falei, irmão, eu que tô aqui parado aqui, aconteceu isso. Ele, irmão, mas e aí, irmão? Aí eu peguei e falei, aconteceu isso, eu fiquei aqui, eu expliquei a obra pra ele. Eu não vou contar tudo, tintim por tintim, pra não ficar tão grande, irmãos, e visitas do canal. Aí eu contei pra ele tudo que tinha acontecido. Falei, tem um detalhe, eu gravei, tá vendo a câmera aqui? Inclusive tá gravando nós dois aqui na frente do carro. Aí ele, irmão, eu falei, se você quiser, eu posso... Você tem um notebook aí, alguma coisa que a gente possa fazer, baixar essas imagens pra você? Aí ele virou pra mim e falou assim, irmão,
já assaltaram essa comum aqui 2 vezes. Se eu não me engano, foi 2 vezes que ele falou para mim. Eu posso estar enganado se já tinha sido uma vez, mas eu creio que foram 2 vezes. Falou, ó, já assaltaram essa comum aqui 2 vezes, irmão. Eu falei, não, o senhor tá brincando. E agora dá para saber quem que é. Ele falou, eu vou saber e eu vou, se eu descobrir quem que é, eu vou chamar a polícia para pôr na cadeia, porque não pode uma coisa dessa acontecer. Aí eu falei, tudo bem. E aí, como é que a gente faz se eu pegar as imagens? Ele falou, ó, você pode me seguir? Eu posso. Aí o irmão foi de moto na frente, eu fui atrás, ele ficava ali mais ou menos uns 4, 5 quilômetros ali da comum, né? Ele trabalhava por ali. Desci, o senhor preparou tudo. Até aquele negocinho que você põe o cartão de memória, o senhor preparou tudo, né? Aquela cápsulazinha que você põe o cartão de memória do celular, né? Que é da câmera do celular também. E coloca no computador, o slotzinho, na verdade, é a palavra certa. E nós passamos para ele. Ele foi olhar as imagens, tudo. Meus irmãos, pegou só uma parte do rosto do rapaz, pegou um pouco do rosto do rapaz. Aparentemente, me pareceu que o irmão pode ter conhecido o rapaz. E ele falava assim, nossa, mas vamos ver, aquele lá, o fulano de tal, eles são os vizinhos, vamos ver, vamos ver. Aí a hora que o vizinho veio nas imagens, ele pegou e levantou e saiu para ela e falou, não, não tô acreditando. E ficou quieto, ficou só por isso. Eu falei, aí fiquei com ele lá um tempo lá, tal, não falei mais nada. Eu falei, olha, ele ficava disfarçando que tava batendo palma, ficava às vezes forçando para tentar entrar, tentou pular para dentro da igreja, né? Tentou fazer um monte de coisa lá. E eu fiquei lá, ele não me via, contei para ele do jeito que aconteceu. Beleza, vida que segue. Aí ele me convidou, irmão, que dia que o irmão vai vir congregar aqui e tal? Eu falei, irmão, o dia que Deus preparar. Meus irmãos, porque pode às vezes me convidar, eu só vou o dia que Deus tocar, o dia que Deus preparar realmente. Porque eu sei que quando o Senhor prepara e chama para congregar em outra comum, para as visitas do canal entenderem, nós que congregamos nessa igreja, não vou citar o nome mais, vocês já sabem, nós não temos nenhum problema de congregar nas outras da mesma denominação, na mesma comum que a nossa, na mesma igreja que a nossa. Não existe na nossa igreja aquele ditado que fala nas demais comuns de outras denominações evangélicas, que falam assim, você não pode pescar no aquário dos outros. Tipo assim, como se o líder daquele lugar ali, ele fosse o dono daquele aquário, é peixe dele, tudo não existe. É o Senhor que é dono do nosso aquário, se formos comparar assim. E com isso, meus irmãos, o que aconteceu? Aí eu peguei, agradeci o irmão, dei meu telefone para ele, etc e tal, e fui embora, né? Aí ele baixou as imagens lá, e vida que segue, louvado seja Deus. Falei nisso, nessa preparação, voltando porque eu estava falando na obra. Então, pode às vezes me convidar e tudo, mas se o senhor não me fazer sentir, não vou. Porque todas as vezes que eu fui congregar na mesma igreja que a minha, que é a mesma denominação, né, na minha assim, que eu congrego, chegou lá, o senhor sempre me disse a mesma palavra. Olha, eu te coloquei lá, firma suas estacas lá, cria raízes lá, então o senhor já tem essa palavra para mim. Né? Mas toda vez que o senhor me faz sentir de congregar em outra comum, que é a mesma denominação, a mesma igreja de outro lugar, eu sou tremendamente abençoado quase que o ano inteiro com aquela palavra que o senhor manda ali. Então eu vou quando o senhor manda. E resumindo agora, já para finalizar, meus irmãos, essa obra que o senhor fez, aí passou muito tempo e um dia o senhor colocou no meu coração que eu tinha que congregar naquela comum, né, naquela igreja, na mesma igreja da nossa. A comum é porque é outra denominação, é a mesma denominação, mas de outra região. Aí o senhor me colocou que eu tinha que congregar naquela comum. E como eu já sei quando o senhor manda, eu vou ser tremendamente abençoado, é obra e etc e tal, eu já me coloquei pronto e era longe. Era longe. Louvado seja Deus, né? Igual eu falei, meus irmãos, para não falar onde que fica, cidade que fica, onde eu estava. Então, assim, saiba que era longe, muito longe da onde eu estava, muito longe mesmo. Então, eu já comecei cedo já a programação do negócio, que o Senhor já tinha colocado no meu coração, me colocou fortemente e me mandou ir congregar lá. No meu coração, eu senti o Senhor mandando que eu tinha que estar lá congregando. E eu fui. Estou lá e o culto acontecendo, louvado seja Deus. Aí o que aconteceu? O Senhor me toca grandiosamente para contar essa obra. Né? Quando o Senhor me toca para contar a obra na igreja, o coração quase sai pela boca, quase pula na boca. E o Senhor me organiza essa obra nos pensamentos, o Senhor vai me organizando a obra, louvado seja Deus. São mistérios de Deus, eu não vou relatar tim, mas tem que contar. O coração parece que quer pular para fora, o Senhor manda contar. Levantei na hora da testemunhança, Deus seja louvado, e contei a obra até ali. Mas e quando eu contava,
Tinha uma irmã que eu não entendi muito bem, do lado das irmãs, uma irmã que ela chorava tanto, mas ela chorava tanto, mas ela chorava tanto, mas chorava tanto, é isso mesmo. E eu não entendi, eu falava, olha, o senhor está visitando ela, eu não entendi, meus irmãos. Resumindo mais um pouquinho, terminei de contar a obra que Deus fez até ali, louvado seja Deus, fui me sentar. Mas aí me deu vontade de ir ao banheiro. Não sei se era para tomar uma água, né? Porque os nossos bebedouros ficam geralmente na entrada do banheiro, ou às vezes até dentro do banheiro, lá na porta. E fui beber uma água, meus irmãos. A hora que eu fui beber uma água, que eu entrei assim na porta lateral do lado dos homens, o rapaz que tentou entrar na comum estava lá. Eu olhei para ele assim na hora. Ele olhou para mim assim, todo. Via que ele estava estranho, sabe? Ele estava suando. Eu olhei para ele assim, na hora, só fiz assim com a cabeça, tipo assim, saudando, né? Paz Deus. E virei lá pro lado do banheiro. Entendeu? Aconteceu isso, meus irmãos. Aconteceu isso. Eu não queria que nunca tivesse acontecido isso, mas aconteceu isso. O irmão que tentou entrar lá era novo, rapaz, né? Louvado seja Deus. Hoje eu confesso para os irmãos, hoje eu não sei quem que é mais não, mas tava lá. Aí eu, a hora que eu virei, eu falei, nossa, eu não tô acreditando nisso não. Já fui lá, tomei minha água, voltei e sentei. Aí depois eu fiquei pensando, será que a irmã que tava lá chorando é a esposa do irmão? Não sei, entendeu? Agora, essa foi a obra que Deus pôs para contar. Só que essa obra não acabou ainda. Não acabou. Fui embora para casa com aquela situação, né? E agora? Dormi tranquilamente no sonho. O Senhor apareceu no meu sonho. Me mostrou ele e o Senhor me disse assim: não fala nada não, vou dar mais uma chance para ele. É isso. E o Senhor deu mais uma chance para ele. Eu nunca contei essa obra desse jeito, nunca falei assim. Eu pus uma pedra. Quando eu ponho uma pedra sobre a situação, acabou. Mas o Senhor me trouxe para contar essa obra, para o Senhor fazer o que Ele precisar fazer. Eu não sei, que a obra é de Deus. É Deus quem faz as coisas. Louvado seja Deus. Muitos anos depois, aconteceu daquele irmão que era um dos responsáveis ali, foi até a comum que eu estava congregado, que é muito longe, mas ele foi lá, né? O Senhor preparou ele. A hora que eu vi ele sentado no banco do ministério, eu olhei para ele, ele olhou para mim na hora. Eu conheci ele na hora, porque depois, quem sabe, o Senhor me toca para contar uma obra que já aconteceu. Louvado seja Deus com esse irmão. E Deus, eu, esse irmão e o Senhor. Quem sabe eu conto essa obra, se o Senhor me tocar, me mandar contar essa obra. Louvado seja Deus. E o irmão olhou para mim, a hora que ele olhou para mim, sabe quando assim, é, a comunhão com o Senhor. Eu olhei para ele e ri, sabe assim, aquela risada abençoada. E ele olhou para mim e riu abençoado. A gente se saudou balançando a cabeça. E ele olhava de vez em quando para mim de novo. Eu via que eu pensei, será que ele está lembrando, tentando lembrar de onde que eu sou? Não sei. Ele olhava de novo, passava um pouquinho, ele disfarçava assim, olhava de novo. E eu ria para ele de novo. Ele olhava e eu ria de novo. Ele olhou para mim assim mais ou menos umas 4 vezes antes de começar o culto. E o Senhor deu para ele atender o culto. E no final do culto, a hora que terminou o culto, eu fui saudar os irmãos e fui saudar o irmão que estava lá, que foi ele, né? Que atendeu o culto. Aí eu olhei para ele e falei assim: o senhor colocou no meu coração felicidade. Eu falei, irmão, o irmão lembra de mim? Ele falou: eu acho que o irmão já congregou lá na comum, lá na minha comum. Eu falei: irmão, já congreguei uma vez, mas o irmão não lembra de mim, né? Ele olhou para mim e falou assim: não, só lembro de lá. Você lembra o rapaz que estava na frente da comum que o irmão congrega, que filmou o rapaz tentando roubar lá na porta? Aí ele olhou pra mim e falou assim: uai, eu lembro, é você? Eu falei: sou eu. Ele: ah, rapaz, que legal. Eu falei assim: e eu voltei lá, o senhor preparou um dia de eu voltar lá? E eu voltei lá, meu irmão. E a hora que o senhor tocou de contar essa obra lá, porque se o senhor não tocar, eu não conto. Tem obras que eu conto aqui que a minha esposa não sabe, que a minha mãe não sabe. Muita coisa que eu conto aqui, muitas pessoas não sabem. Não sabem. Eu só conto quando Deus manda. Para pessoa, igual uma obra que está aí, que o Senhor mandou colocar uma obra para o rapaz escutar. Eu só falo quando Deus manda. A gente não é por muito falar que a gente vai ser ouvido, não. É na comunhão. Como que você pode falar de Deus para o servo de Deus que conhece o Senhor? Não tem jeito, igual as pessoas ficam aí. Os irmãos perdoam, é conselho também, sabe? É pra gente meditar nesse conselho também.
como as pessoas às vezes elas fazem esboço, eu falo com todo respeito, não é crítica não, faz esboço de pregação, você vai falar sobre isso, vai falar sobre aquilo, vai falar sobre isso, eu falo com todo respeito que eu estou dizendo. Como que você vai falar para uma pessoa que conhece o Senhor, que está na comunhão com o Senhor, que o Senhor fala com ele, igual nós, eu vou falar nós com todo respeito, os irmãos que congregam, né? E você vai falar de Deus se você não é Deus que está te mandando dizer. Você não vai tocar o coração do irmão. Muito pelo contrário, o irmão vai perceber na hora, falar, ele está falando de sabedoria humana, não está falando da sabedoria que vem do céu. Não é o Senhor que está mandando ele falar para mim, porque quando o Senhor fala pela nossa boca. Entendeu? Então é uma diferença nessa situação. E nisso, meus queridos irmãos e visitas do canal, o Senhor me tocou. Eu falei assim, então, pois é, nesse dia que eu fui lá, irmão, vou te falar uma coisa. Eu vi o rapaz lá. E eu sei que o irmão sabe quem que é o rapaz. Porque, irmão, não perdoa o que eu vou dizer. Eu vi que o irmão conheceu o irmão naquela filmagem. Tanto que o irmão falou dos vizinhos. Se fosse o vizinho, provavelmente seria quem que o irmão tinha conhecido. E era o vizinho que chegou, que o irmão também, como diz, deu uma desbaratinada, saiu, foi embora dali daquela situação. Então assim, irmão, perdoa. Falei para ele, irmão, perdoa, mas o irmão sabe quem que é. E eu fui lá, o irmão tava lá, que tentou invadir a igreja, que tentou pular a igreja, que fez aquilo, que lá tudo. Aí eu falei, irmão, mas eu já coloquei uma pedra sobre o assunto, porque o Senhor, falei para ele, do jeito que o Senhor colocou, o Senhor naquele dia que eu acabei de congregar na comum, que o irmão congrega, eu dormi, o Senhor apareceu no meu sono e falou assim, ó, dá uma chance, vou dar uma chance para ele, não conta, vou dar uma chance para ele. Então, meu irmão, fique em paz. O Senhor falou isso para mim. Por isso que eu não fui atrás do irmão, não liguei pro irmão e não fiz nada, irmão. Porque o Senhor falou para mim, então eu pus uma pedra no assunto. E é isso, meus irmãos. O Senhor, Ele nos guarda. Glórias.